de Valéria. Como eu falei agora há pouco, a polícia investiga a morte de crianças lá na região. Meu Deus do céu, 2 criancinhas mortas e a principal suspeita que tenham sido envenenadas. Por quem? Por quê? A gente se pergunta. É como eu falo aqui no Bom Dia Bahia. A cada dia, uma agonia, um crime, uma coisa atrás da outra, assim, ó. É difícil. Marcos Henrique, brilhando no telão, chegando com a informação. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, Cazé. Bom dia para você que está acompanhando o Bom Dia Bahia. Um prazer trabalhar com essa equipe, com você apresentando o Bom Dia Bahia. Eu estou aqui no bairro de Valéria, Cazé. Desde ontem, depois que terminou o Bom Dia Bahia, a gente recebeu informação da morte de 2 crianças, Benjamin, de 7 anos, e Maria Valentina, de 5 anos. A gente chegou no local, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica e o DHPP, que está investigando a causa da morte das mortes dessas 2 crianças. A gente está acompanhando desde o início, acompanhou também o padrasto dessas 2 crianças, de Benjamin e Maria Valentina, quem falou com a nossa equipe de reportagem. Mas a informação inicial é a seguinte, que durante os últimos 4 dias, a família estava com quadro de vômito e diarreia. O próprio padrasto, que foi a testemunha de todo esse episódio, confirmou para a nossa equipe de reportagem que eles não tiveram a unidade de pronto atendimento aqui na região da Valéria. Por conta disso, o caso foi se agravando e quando chegou na madrugada desta quinta-feira, por volta de 5 horas da manhã, eles acordaram e foram verificar as crianças. Infelizmente, elas não estavam mais com vida. Por conta disso, eles chamaram um serviço de atendimento de urgência, o SAMU, mas infelizmente eles constataram o fato. Agora, o que chama a atenção é que o SAMU chamou a polícia, a 31ª Companhia. Com a chegada da polícia, Cazé, os criminosos que não sabiam desta ocorrência atirou na guarnição, houve uma troca de tiros, os criminosos correram, tiveram um reforço no policiamento e para a chegada do Departamento de Polícia Técnica e o DHPP, precisou realizar um reforço no policiamento nesta região. A partir de agora, a polícia vai investigar para saber se realmente foi envenenamento, mas a comunidade traz uma segunda versão, que a água do tanque desse apartamento 101, que tem vários apartamentos, várias famílias que moram nesse conjunto B14, estava suja com fezes de pombo. A polícia ainda não confirmou, mas a partir de agora, após coletar diversos materiais, alimentos, água e inclusive a polícia encontrou no momento da perícia, Cazé, um veneno de rato. A polícia agora vai realizar exames de laboratórios nos corpos de Valentina e Benjamin para saber o que realmente causou a morte dessas 2 crianças. Infelizmente, uma tragédia. A mãe permanece internada. Ontem, a informação que trouxe para a nossa equipe de reportagem os familiares de Yasmin, de 23 anos, que ela estava internada no hospital do subúrbio e que seria transferida para um outro hospital. Nesta sexta-feira, a família ainda não entrou em contato, confirmando se ela foi transferida e atualizando o estado de saúde. Vamos acompanhar a partir de agora o Jean da Hora, que é o padrasto dessas 2 crianças, ele que é a principal testemunha, que falou sobre o fato e o quadro dessas crianças e dele e da esposa nos últimos dias, e infelizmente também na madrugada da quinta-feira, onde resultou na morte dessas 2 crianças. Isso aí, nós 4 passamos mal aí, ficamos bastante debilitados aí. E hoje ocorreu, né? Chegou pela manhã e constatamos esse fato aí, né? Essa fatalidade. Chegou aí no médico? Não, chegou não. Minha esposa primeiro passou mal, eu estava na casa da minha mãe. Quando eu retornei, comecei a passar mal em casa, né? E o menino tomei seu queixado. Eu levantei de madrugada, ainda vi o menino ainda estava parecendo que estava delirando, né? Aí pela manhã ela teve dessa forma. Vocês encontraram já as crianças já com poucos sinais vitais ou já estavam mortas? Poucos sinais vitais. A gente acompanhou o Jean, ele que é o esposo da Yasmin, mãe das 2 crianças, que infelizmente não resistiu. Agora, Cazé, é aquele grande questionamento, né, que a própria polícia fez ontem no telejornalismo, durante nossa programação, falou: por que não levou as 2 crianças para o médico nos últimos dias? Isso agora é um caso também para a polícia, porque ontem, após o corpo dessas crianças ser levado para o ML, o Jean foi conduzido para ser ouvido, prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para
para saber realmente o que aconteceu nos últimos dias. E ele afirmou que na noite anterior, na quarta-feira, eles se alimentaram durante a noite de uma gelatina. Isso. Esse material também foi levado pela perícia, pelo Departamento de Polícia Técnica, para ser realizada a perícia e realizar esse procedimento para saber realmente o que causou a morte dessas crianças, Cazé. É isso que eu quero falar contigo. Primeiro, a mãe deve ter alguma informação. A gente fica pensando, né? Refletindo sobre isso. Como você falou, a polícia trabalha com duas hipóteses. Um é envenenamento, provavelmente com essa gelatina que você falou que a família comeu. E outra que você falou aí também sobre o tanque sujo, né? Com fezes de pombo, que atendia só ao apartamento dessa família. É isso? São essas duas linhas de investigação que estão sendo trabalhadas? Exatamente, retificando, Cazé, é um apartamento Minha Casa Minha Vida, onde tem um tanque compartilhado para todos os moradores. Até a saída da nossa equipe de reportagem, nenhum morador afirmou que estava passando mal ou que precisou de atendimento ou tendo o mesmo quadro clínico, né, de vômito e diarreia nos últimos dias. Aí agora a polícia investiga para saber se realmente foi um quadro clínico que chegou de leve para grave e ocasionou a morte dessas duas crianças, lembrando que a mãe Yasmin, de 23 anos, ela está internada em estado grave em um hospital aqui em Salvador. A gente vai acompanhar a partir de agora a tia dessas crianças relatando todo o episódio e a tristeza, né? Infelizmente é uma tragédia para uma família. A água do tanque está contaminada e está todo mundo do prédio, só que está todo mundo descaradamente escondido. Está com cólera. São outras pessoas passando mal no prédio? Tem outras pessoas. Todo mundo com a cara... Todo mundo calado. Com a cara burrada, não quer falar, mas eu falo. Tem esgoto a céu aberto, esses povos daqui não limpam o tanque, por isso que meus sobrinhos chegaram onde foram. Agora eu quero ver se vai continuar assim. O Jean também, ele passou mal? Tá todo mundo, tá minha irmã não tá aguentando nem ficar em pé, meu cunhado é forte, ele foi forte, sabe por quê? Porque ele tá do mesmo estado. Conseguiu acompanhar meus dois sobrinhos no rabecão, mas eu creio que a justiça de Deus é divina. Que situação. Ô Marcos, ainda falando sobre essa tragédia, né, em Valéria, a repórter Daniela Mazei esteve junto com a polícia no local, né, e onde moravam as vítimas, né, e materiais, como você falou e a gente mostrou, foram coletados pela polícia. Eu vou chamar a reportagem Daniela Mazei, mas eu volto com você daqui a pouco, viu, Marcos, para a gente falar mais sobre esse assunto, que é um mistério danado, e a gente fica pensando o que levou à morte dessas duas crianças. Será que foi a gelatina envenenada? Foi o tanque, a água do tanque contaminada, como a tia das crianças falou? E o que levou? Se alguém matou, por que também? É o que a gente fica se perguntando. Vamos ver Daniela Mazei, depois eu volto com você, tá bom, Marcos? Vamos ver. Nós estamos aqui em um apartamento do conjunto B13 ou B14, né? Como é conhecido aqui na Lagoa da Paixão, Valéria. Estivemos aqui no apartamento, nós vimos a gelatina, nós vimos a embalagem aberta do veneno de rato, nós tivemos aí acesso, mostramos também fotos das crianças, né? Crianças lindas, indefesas e que infelizmente morreram aí depois de passar mal. Elas passaram muito mal, vomitaram muito ontem o dia todo, tiveram diarreia. Relato aqui do Jean é que ele também comeu a gelatina, também não se sentiu bem. A Yasmin, que é a mãe das crianças, ela está hospitalizada, está mal também no hospital. As crianças, o Benjamin, ele tinha 7 anos, a Maria Valentina tinha 5 anos, a Yasmin é a mãe que está no hospital do subúrbio e Jean é o padrasto que está aqui. Isso aí, nós 4 passamos mal aí, ficamos bastante debilitados aí. E hoje ocorreu, né? Chegou pela manhã. E constatamos esse fato aí, né? Essa fatalidade. E este é o principal questionamento, porque as crianças tinham 7 e 5 anos. O Benjamin tinha 7 anos, a Maria Valentina tinha 5 anos. Ou seja, não prestaram socorro, isso aí pode se configurar como realmente abandono de incapaz, porque as crianças não têm ainda discernimento para irem até uma unidade de saúde buscar ajuda. Mas os pais é que têm aí responsabilidade legal. A Yasmin é a mãe dessas crianças, o Jean é o padrasto, essas crianças moravam aqui com eles neste apartamento. A mãe do Jean mora aqui pertinho também. Por quê? Já que eles disseram que também estavam passando mal. Eles não pediram aí socorro, não pediram ajuda a algum vizinho. Olha, chama o SAMU aí, gente. A gente está passando
passando mal. Por que que a ambulância do SAMU não foi chamada? Por que que essas crianças não foram levadas aí para unidades de saúde? A gente coletou água, coletou alguns resíduos de alimento, coletou também, eles disseram que, né, consumiram uma gelatina à noite, né, então a gente está levando a vasilha para justamente a gente poder averiguar tudo isso. A repórter Daniela Mazei levantou aí essas questões, essas perguntas. Por que tanta demora, né? Se as crianças tivessem sido atendidas a tempo, provavelmente estariam aqui com a gente. Uma de 7, outra de 5 anos, sem o menor discernimento. Uma criança não vai procurar por conta própria, não. Tem mãe e pai o responsável para isso. Ainda sobre esse caso, a nossa equipe também ouviu um perito que falou como as vítimas foram encontradas. Vamos ver. A gente coletou água, coletou alguns resíduos de alimento, coletou também, eles disseram que, né, consumiram uma gelatina à noite, né, então a gente está levando a vasilha para justamente a gente poder averiguar tudo isso. A gente encontrou elas no quarto, as duas estavam deitadas, né, nas suas camas, né, com a presença de fezes, assim, bastante fezes, mostrando justamente a questão digamos assim, né, dessa intoxicação, né, que eles, né, sofreram. Então, mas eles estavam no quarto deitados. Tudo agora é ser investigado, né? Sim, sim. Aí agora, especialmente a necrópsia vai ser muito importante. Que imagem! Eu imagino a imagem vista pela polícia. Deixa eu voltar com o Marcos Henrique, ele tem mais informação. Vamos atualizar mais esse caso. Você viu, Marcos, que como o Daniel destacou e a gente tinha destacado também, houve muita demora para o atendimento de duas crianças, um de 5 e 7 anos, que por conta própria não procurariam uma UPA, não teriam esse discernimento, né? Faltou também a pressa, né, agilidade nisso, mas também essa investigação. A mãe continua internada, o estado é grave. A gente, claro, torce para que ela saia dessa, porque pode ter mais informações sobre isso, não é verdade? Exatamente, Cazé, para saber o que provocou a morte dessas duas crianças. Como eu falei anteriormente, você começa em um quadro clínico leve, ele vai se agravando. O que pode ter provocado e o que vai confirmar é a própria perícia através de exames para saber se realmente, após esse quadro de 3 dias, 4 dias de diarreia e de vômito, provocou a morte de Maria Valentina e de Benjamin na madrugada da quinta-feira. Ela está internada em estado grave, de acordo com os próprios familiares, no hospital do subúrbio, precisa ser transferida para um outro hospital e ela será o ponto-chave para conversar com a própria polícia e trazer esses detalhes, né? O que realmente, quem fez essa gelatina, o que se alimentou, qual foi a alimentação nos últimos dias, por que não levou à unidade de saúde, mas infelizmente uma tragédia envolvendo 2 crianças, Maria Valentina de 5 anos e Benjamin de 7 anos, Cazé. Obrigado, Marcos. A gente volta a qualquer momento falar sobre esse assunto com você.